Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. É sempre uma alegria poder me reunir com vocês para meditarmos juntos da Palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo nos conduz a um tema muito importante: dando voz à Igreja. Acredito que esta mensagem vai edificar o seu coração e nos ajudar a compreender que a Igreja, quando guiada pelo Espírito Santo, fala com autoridade e cumpre a sua missão na terra. Meus irmãos, vamos começar este momento buscando a presença do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Espírito Santo, abre a nossa mente e o nosso coração para compreendermos o que o Senhor deseja nos ensinar hoje. Usa esta mensagem para nos despertar como igreja e para que possamos ser instrumentos da tua voz no mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o nosso devocional de hoje da classe de adultos se encontra em Atos, capítulo 15 e o versículo de número 28. E está escrito assim na palavra do Senhor: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aqui em Atos capítulo 15, a igreja primitiva estava enfrentando um grande desafio. Alguns judeus convertidos queriam impor aos gentios as práticas da lei de Moisés, como a circuncisão, para que fossem salvos. Isso gerou debate e também divisões. Então os apóstolos e os anciões se reuniram em Jerusalém para buscar a direção do Senhor. O resultado foi a famosa decisão do Concílio de Jerusalém, onde declaram que a salvação é pela graça e que não deveriam sobrecarregar os novos convertidos com tradições humanas. A frase "pareceu bem ao Espírito Santo e a nós" mostra que a decisão não veio apenas da vontade dos homens, mas foi conduzida pelo Espírito de Deus. Assim, a igreja deu voz ao que o Espírito Santo já estava falando. Meus irmãos, o texto nos mostra uma verdade poderosa. A igreja não deve falar por si mesma, mas dar voz ao Espírito Santo de Deus. Quando a igreja se reúne em oração, em unidade e em submissão a Deus, ela se torna um canal para transmitir a voz do Senhor. O perigo é quando a igreja se deixa guiar apenas por opiniões humanas, por costumes, por tradições e por interesses pessoais. Naquele tempo, os discípulos poderiam ter escolhido o caminho mais fácil, manter os gentios sobre a lei e assim agradar aos judeus mais radicais. Mas não foi isso que fizeram. Eles buscaram ouvir o Espírito, e quando o Espírito falou, a igreja se levantou com autoridade para declarar: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Hoje precisamos resgatar esta consciência. A igreja não é apenas um prédio, não é apenas uma organização humana. A igreja é o corpo vivo de Cristo e a sua voz deve ecoar a voz do Espírito Santo no mundo. Meus irmãos, pensem comigo.
Quantas vezes as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos vizinhos e até a nossa cidade esperam ouvir uma palavra verdadeira da igreja, mas o que encontra são opiniões humanas? Quando a igreja fala pela carne, ela perde a autoridade. Mas quando a igreja fala pelo Espírito, até os ímpios reconhecem que ali está a voz de Deus. No lar, precisamos ser a voz da igreja. Quando o filho pede conselho, o pai e a mãe não podem falar apenas o que acham, mas precisam orar e deixar o Espírito Santo conduzir suas palavras. No trabalho, você não pode ser apenas mais um funcionário, mas precisa ser a voz da igreja, testemunhando com ética, amor e justiça. A igreja precisa se posicionar diante das injustiças do mundo, mas não com ódio nem com orgulho, e sim com sabedoria e unção do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. Imagine uma situação. Em sua congregação, há um irmão novo convertido que ainda carrega costumes do mundo. Alguns podem querer julgá-los, impor regras pesadas e afastá-lo. Mas a voz do Espírito Santo diz: acolhei-o em amor, ajudem-no a crescer, ensinem com paciência. Quando a igreja dá voz ao Espírito Santo, em vez de afastar, ela abraça, ela cuida e restaura. Esse é o verdadeiro papel da igreja. Eu pergunto a você hoje, que voz você tem deixado ecoar através da sua vida? Será que é a voz? Será que a sua voz é a voz da crítica, da reclamação, do julgamento? Ou será que é a voz da misericórdia, da esperança e da verdade que vem do Espírito Santo? O Senhor está nos chamando para sermos uma igreja que não fala por si, mas que transmite a vontade de Deus. O mundo precisa ouvir a voz do Espírito Santo através de nós. E essa voz só pode ser transmitida quando estamos cheios do Espírito Santo, quando buscamos a presença de Deus em oração, leitura da palavra e comunhão com os irmãos. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te agradecemos por esta palavra. Espírito Santo, queremos ser instrumentos da tua voz, que a tua vontade prevaleça em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas. Livra-nos de sermos guiados por opiniões humanas e dai-nos sensibilidade para ouvir o que tu tens a dizer. Senhor, que cada irmão e irmã que ouviu esta mensagem seja renovado pelo Espírito Santo de Deus e capacitado para ser voz viva da igreja neste mundo. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Que bênção foi estarmos juntos nesse devocional. Lembre-se, a igreja não pode se calar, mas deve sempre dar voz ao Espírito Santo. Permaneça firme, buscando ser canal da vontade de Deus. E eu te convido a continuar comigo nesta série de devocionais. Tenho certeza de que Deus ainda vai falar muito mais vai falar muito mais ao teu coração. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim me permitir.